Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Todas as quintas-feiras nós passamos uma aula bastante abrangente, que serve inclusive de subsídio para alguns irmãos que queiram dar ou ministrar as aulas nas igrejas, ok? Nós acrescentamos sempre algumas coisas e hoje nós estamos encerrando os nossos estudos deste terceiro trimestre, e nós estamos falando neste trimestre sobre a Igreja de Jerusalém. E nós vamos fazer um fechamento muito produtivo, muito bom, vamos aprender muito hoje. A lição é a número 13 e fala sobre a Assembleia de Jerusalém. Eu espero que todos estejam bem, eu, graças a Deus, estou recuperado e espero permanecer assim. Quero com isso agradecer a Deus pela minha saúde e pela saúde de todos os irmãos. Mas vamos lá, vamos iniciar a nossa aula para tentar expor o máximo de informações que nós pudermos aqui para os irmãos, né? Irmãos, como nós já vimos em nossos estudos durante este trimestre que nós estamos encerrando hoje, houve muita resistência para a aceitação da Igreja de Cristo. Mas ela, mesmo em meio a tudo o que nós mencionamos e falamos durante esse trimestre, ela resistiu firme e forte, porque o Espírito Santo sempre teve o controle de todas as coisas. E nesta aula de hoje, meus irmãos, nós veremos que houve um confronto muito grande entre os judaizantes que desceram ali da Judéia e chegaram até a Antioquia da Síria e ensinavam ali que era necessário que os gentios que quisessem se converter ao cristianismo, eles deveriam também obedecer às leis mosaicas. Só dessa maneira, eles diziam que só dessa maneira eles conseguiriam ser salvos. E havia uma discórdia muito grande entre o discurso deles e o discurso de Barnabé e Paulo, porque Paulo e Barnabé ensinavam outra coisa. Eles entendiam que não era necessário que os gentios obedecessem essas leis judaicas, inclusive a respeito da circuncisão. Isto, meus amados, quase leva a uma divisão na igreja ali na Antioquia da Síria. Por quê? Porque um grupo de judaizantes que veio de Jerusalém, ele se sentiu ali incomodado com tudo aquilo, sabe? Com aquele acesso que os gentios eles estavam tendo. Eles achavam que eles estavam sendo beneficiados demais. Ou seja, os cristãos, os gentios, eles não precisavam se circuncidar, não precisavam seguir as regras do judaísmo. Onde é que já se viu uma coisa dessa, né? Então, nós precisamos entender, meus amados, que os judaizantes, eles entendiam que tudo aquilo que estava sendo apresentado pelo evangelho a eles não servia para nada, porque aquele farisaísmo, né, ele achava que deveria haver sim a submissão ali às leis judaicas. Os judeus, eles entendiam dessa maneira. O texto sugerido para nós, ele está em Atos 15, de 22 a 32. Mas nós precisamos aqui iniciar falando para os irmãos já no capítulo 12, ali onde Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João. Tiago, prestem atenção, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E teve, inclusive, o mesmo intento ali para com Pedro, tanto que ele prendeu a Pedro, mas este foi libertado ali pelo Espírito Santo. Já no capítulo 13, meus amados, nós vemos que a igreja da Antioquia da Síria, tendo como líderes ali Barnabé, Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, inclusive Saulo também, eles receberam a ordem do Espírito Santo para que separassem ali Barnabé e Saulo para a obra missionária. Isso foi feito e eles saíram. Eles foram enviados, portanto, para Seleucia. De lá eles foram para Chipre,
foram para Salamina, entre outras cidades, inclusive a Antioquia da Psídia. Lembra que eu comentei sobre a Antioquia da Psídia, para não misturar a Antioquia da Psídia com a Antioquia da Síria? Vamos lá. Mas aí nós chegamos ali no capítulo 14, que é quando eles chegam em Icônio, Listra, Derbe, e voltam dali agora para a Antioquia da Síria. Essa viagem que eles fizeram, meus amados, levou cerca de 2 anos, a 2 anos e meio, até 3 anos, não tem uma data correta, mas isso distanciou eles daquele local. E nesse período, durante este período, os gentios ali, eles receberam receberam de uma forma massiva, de uma forma muito positiva, o Evangelho de Jesus. Ok? Então tudo isso serviu para essa propulsão, para a propagação do Evangelho. Mas isso já é outra história, nós estamos aqui, vamos nos ater aqui à Assembleia de Jerusalém. Vamos voltar para a nossa aula, senão a gente prossegue num assunto e acaba tornando a aula muito longa, sem ser necessária. Né? Quando eles regressaram desta viagem, quando Paulo ou Saulo e Barnabé regressaram desta viagem, meus amados, e aqui nós já entramos no capítulo 15, a partir do versículo 1º, nosso versículo seria do 22, mas a partir do 1º nós já vamos começar a falar sobre esse assunto. Alguns homens que haviam chegado ali na Antioquia, vindos lá da Judéia, ou seja, de Jerusalém, ou seja, alguns judeus convertidos, eles ensinavam os gentios de que os mesmos, meus amados, eles deveriam se circuncidar. Para quê? Para poderem assim ser salvos, para poder se salvar. Eles diziam que sem a circuncisão e sem cumprir as leis judaicas, eles não seriam salvos. Eles pregavam que se deveria obedecer a certos rituais, ou seja, eles deveriam se tornar o que nós já mencionamos nas aulas anteriores, aí na aula passada, retrasada inclusive, prosélitos. Nós já mencionamos sobre isso, já falamos sobre isso. Quem eram os prosélitos? Eram os judeus convertidos ao cristianismo, que eles continuavam ali. Eles eram cristãos, eram aceitos como cristãos, mas eles continuavam sob o jugo das leis mosaicas, inclusive da circuncisão. Né? Porém, o que acontece? Muitos gentios, meus amados, já há anos gozavam ali da relação com Cristo e com o Espírito Santo sem esta circuncisão, sem o rigor do cumprimento de certas leis judaicas, conforme nós já estudamos na nossa lição 11, inclusive, que fala sobre a formação da igreja lá na casa de Cornélio, sobre Pedro pregando para ele o evangelho, eles sendo batizados ali com o Espírito Santo, não é verdade? E é claro que este novo ensino, a tentativa de imposição destes costumes aos gentios trouxe o quê? Um certo confronto com a realidade que de fato eles viviam naquele momento. E com isso, Saulo e Barnabé, meus amados, perceberam que o ponto central do Evangelho, que é a fé em Cristo, corria muito perigo, corria um risco muito grande, porque muitos gentios, com essas imposições, meus amados, eles iriam acabar renunciando à sua fé, porque eles iriam ver uma contradição entre o que era ensinado por Saulo e por Barnabé para com aquilo que os judaizantes estavam ali apresentando, acabariam por renunciar à sua fé. Desta maneira, todos sabiam, meus amados, que aquilo que os judaizantes estavam pedindo, exigindo, no caso, com o sacrifício de Jesus, era uma coisa afrontosa, era um desafio, na verdade, à fé deles. E que se aquilo de fato ocorresse, se eles permitissem que aquilo ocorresse, eles estariam, na verdade, ali renunciando a Cristo. Por quê? Por uma imposição humana, meus amados. Se nós lermos lá Gálatas 5, no versículo 2, deixa isso muito claro.
Sabe? Deixa isso muito claro. O ser humano ele prepara armadilhas para nós cairmos. Não podemos cair nessas armadilhas. Vejam, meus irmãos, que hoje em dia, inclusive hoje em dia, né, se vive algo muito parecido em alguns lugares. A igreja de Cristo, ela deve obedecer a Cristo, ela deve seguir as suas ordens, deve seguir os seus ensinos. E hoje, meus amados irmãos, muitos homens ou denominações criam as suas próprias regras, sabe? E assim, o incauto, né? Ou aquele que é desavisado, que não está preparado, que não estuda, que não participa destas aulas, ele vive aquelas coisas impostas por homens como se fosse como se ele estivesse vivendo a verdade divina, né? Não é assim. Portanto, nós não podemos pegar nossas experiências e torná-las doutrinas em hipótese alguma. Jamais faça isso, jamais se permita fazer uma coisa dessas, não é verdade? Mas voltando, vamos lá. Isso trouxe um confronto ou uma discussão, como vocês queiram nomear isso, onde Barnabé e Saulo, eles questionaram esses falsos mestres judeus que ali chegaram. E devido a esses constantes embates e confrontos que ocorreram ali com esses judaizantes, né? A igreja ali de Antioquia nomeou Paulo e Barnabé, entre alguns outros que estavam ali com eles, para que eles fossem até Jerusalém e os representassem diante dos apóstolos que ali estavam, diante dos anciãos, né? E assim tratassem daquela questão, para que eles pudessem voltar com ela resolvida. E desta forma eles agiram. Assim eles fizeram, meus amados. Lá chegando, eles foram ali recebidos por Pedro, por Tiago, agora, lembrando do primeiro Tiago que foi morto, agora eu estou falando de Tiago, irmão de Jesus. Ele era o responsável pela igreja ali de Jerusalém. E João, então, Tiago, Pedro e João, que permaneceram ali em Jerusalém, juntamente com os demais anciãos. E estes os receberam, né? Receberam a Barnabé e a Saulo muito bem como também a toda aquela parte da igreja que os acompanhava. E ficaram, meus amados, para que vocês entendam, eles ficaram muito felizes quando tomaram conhecimento de todos os resultados obtidos ali na Antioquia. Eles ficaram sabendo de todas as grandes coisas que o Senhor estava fazendo ali por eles e pela igreja. Então eles ficaram muito felizes mesmo, meus amados. Agora, vejam que quando Barnabé e Saulo, né, o Paulo, eles terminaram a descrição de todo o trabalho que eles estavam fazendo, inclusive dos trabalhos missionários que eles fizeram e de tudo o que aconteceu lá, a quantidade de gentios que estavam sendo salvos pela fé em Jesus Cristo, sem a circuncisão, aí é que pegou a coisa, sem a circuncisão e sem o cumprimento dessas regras, até mesmo ali alguns judaizantes que estavam naquele concílio e tinham crido no relato inicial deles, se levantaram e acabaram por confrontá-los. Indagaram veementemente a Paulo, lembrando Paulo, inclusive, das perseguições que ele tinha, daquele rigor farisaico que ele tinha na perseguição de quem não era da igreja de Deus, né? Mas ocorre que naquela altura ali o mesmo já havia se despido de todo aquele rigor, já estava com o coração cheio de amor, cheio da doutrina verdadeira e real de Cristo. Porque, de fato, ali, meus amados, depois daquele encontro com Deus, ele conhecera o Evangelho de Jesus. Então, o seu coração já estava transformado. Agora vejam, meus amados, que estes fariseus, mesmo mergulhados no Pentateuco,
Ou seja, aqueles, vamos colocar assim, o Pentateuco e estudos correlatos, tudo que o Pentateuco tinha, eles não se detiveram em vários textos que apresentavam isso, tudo que estava acontecendo. Nós podemos falar aqui de Amós 5, de 21 a 24, nós podemos falar de Miqueias 6, de 6 a 8, de Ezequiel 36, de 25 a 27, meus amados, de Ezequiel também 31, de 31 a 34, e o texto de Joel. Na verdade, nós poderíamos enumerar alguns aqui, né? Mas estes textos, eles demonstram claramente a natureza espiritual, ou seja, espiritual da verdadeira religião, o que deixa claro que este é um assunto do coração, meus irmãos. Fica muito claro que é um assunto do coração e não de uma obediência legal ou uma obediência legalista, que era, meus amados, o que reinava em Israel naquela época. Ou seja, era aquilo que Jesus veio confrontar, então estava sendo confrontado ali também. Nós já estudamos anteriormente Jesus, porque nesse sentido, ele não veio para mudar a Torá, ou seja, ele não veio para mudar a lei. Ele confronta os fariseus que impunham uma carga religiosa muito pesada, tanto que até eles mesmos, meus amados, não conseguiam carregá-la, ou seja, cumpri-la. Nós já lemos isso, está na Escritura sobre isso. Houve, meus amados irmãos, neste concílio que nós estamos analisando e olhando hoje aqui, dando uma passada por ele, para que nós entendamos, meus amados, ali um grande debate, uma disputa muito acirrada. Mas por fim, Pedro, que teve a visão e batizou Cornélio lá em Cesareia. Aqui nós poderíamos entrar em vários detalhes, com o detalhe de que Pedro ali ele tentou cair um pouquinho ali para a visão de Tiago, aí ele se confrontou ali com Saulo. Poderíamos entrar em vários detalhes, mas nós estamos passando por cima de alguns detalhes para poder trazer o contexto geral para vocês, né? Então, meus amados, esse debate foi muito acirrado, muito acirrado. Mas, por fim, como eu falei para os irmãos, Pedro ele vai e se apresenta e fala, não, ocorreu assim, 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 com Cornélio lá em Cesareia. Ele deu o testemunho daquilo que havia ocorrido, ele relatou que ele viu o mover do Espírito Santo sobre o povo gentil, mesmo sem circuncisão, e as regras impostas que ali estavam havendo uma tentativa de imposição por parte do judaísmo. Então, ele ficou assim do lado certo desta questão. Ele declarou que Deus conhece o quê? Os corações, meus amados, como nós cremos, e assim ele deu testemunho de que Deus deu aos gentios o Espírito Santo, assim como ele também deu a nós, disse Pedro, assim como o Espírito Santo deu a nós, certo? Ele deu também aos gentios, meus amados. E assim Deus não fez e não faz acepção ou diferença entre os povos e culturas, porque o coração de todos é e deve ser, tem que ser purificado pela fé em Cristo. Isso, meus irmãos, aparentemente deixou aquele povo ali atônito, né? E a multidão, quando ouviu esse relato ali de Pedro, ela ficou em silêncio. O grupo agora, ele escutava a exposição de Barnabé e de Paulo, ao invés de confrontar, que era o que eles estavam fazendo até aquele momento. Eles passaram a escutar. E ao terminar esta oitiva, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, como nós já falamos, ele declarou que os profetas, eles apoiavam esta verdade, conforme os textos do Antigo Testamento que nós passamos, e tem muito, mas também já mencionei para os irmãos, entre tantos outros textos correlatos. Os gentios, meus amados, eles deveriam, pelo que eles colocaram e pelo que está posto, abster-se apenas de alimentos. Foram 4 restrições. Eles tiveram 4 restrições dentro desse
concílio. Então, essas 4 restrições impostas aos gentios foram o quê? Eles deveriam se abster, não consumir alimentos oferecidos a ídolos, tinha que se abster também de sangue, de animais estrangulados, mortos estrangulados, e de imoralidades sexuais. Isso além de muitos princípios morais e éticos que a gente não vai ficar entrando em todos os detalhes, né? Isto, meus amados, foi endossado por todos ali, ou seja, por toda a igreja. E assim eles registraram tudo, eles escreveram tudo e enviaram o documento junto com Paulo e Barnabé. Silas e Judas também foi com eles, isso está no versículo 23 do capítulo 15, dizendo que ninguém poderia se opor ao Espírito Santo, que fizera toda aquela ação. Tanto feita ali a Cornélio e a sua família, como a que vinha fazendo continuamente as igrejas gentílicas que se formavam durante essa expansão da igreja. O Concílio de Jerusalém, meus amados, ele foi escrito e ele foi assinado pelos apóstolos e pelos presbíteros. E ele tirou, assim, a liberdade daqueles judaizantes, ou seja, não permitiu mais as suas influências entre os gentios convertidos. Gerou problemas, mas estava determinada, a Igreja de Cristo estava posta a maneira como seria trabalhado o povo. E assim foi reafirmado o Evangelho de Cristo aos antíocos e em todas as cidades gentílicas por onde eles passavam, conforme lhes havia sido apresentado inicialmente, sem imposição de encargos algum, senão a necessidade, conforme nós já vimos e ficou especificado nesta aula. E com todos esses fatores, meus irmãos, nós vemos claramente ali a igreja organismo espiritual e também vemos a igreja como uma organização, porque ela precisou se organizar para decidir, e foi através do conjunto dos irmãos com o Espírito Santo que ele trouxe o esclarecimento e direcionamento para todas essas coisas, através dos fatos que já estavam sendo vividos por eles. Porque se não fosse assim, o Espírito Santo não estaria agindo na vida de cada um deles, né? Eles necessitavam naquela ocasião se organizar, sim, em ambos os sentidos, e com isso chegarem a um consenso. E assim formou-se, meus amados irmãos, desta maneira formou-se ali aquilo que deveria ser de fato feito, né? Ficou muito claro, meus irmãos, que este problema ele foi causado pelos crentes judeus, que eram zelosos, eles eram, vamos dizer assim, observadores da lei. Isto ocorreu em 40 depois de Cristo. Nós não podemos deixar de colocar esta data para os irmãos. Estes fatos ocorreram ali em 40 depois de Cristo. Segundo, meus amados, o que nós podemos trazer para os irmãos, além disso aqui, houve outros concílios. Na verdade, quando eu falo 40, é porque nós não temos uma data específica, mas a data que a maioria, ou segundo a grande parte dos estudiosos aceita, é 49 depois de Cristo. Mas vamos lá, vamos seguir nesse sentido. Amados, nós precisamos entender que se para se salvar o ser humano precisasse fazer algo fisicamente, meus irmãos, a exemplo de circuncidar, a salvação ela seria por essa obra humana. Nós teríamos que ter uma ação, é uma obra humana, e haveria a necessidade desta ação para que nós fôssemos salvos. E assim tiraria-se com isso a graça e o perdão e a misericórdia de Deus, porque tudo isto estaria pautada nesta ação humana.
né? Mas vamos lá, vamos ir mais à frente aqui também. Nós não podemos esquecer também que a Reforma Protestante, ela também teve como estupim a salvação pelas obras apregoadas naquela época pela Igreja Católica Apostólica Romana, que era os indultos, entre outras coisas, né? Então, a indulgência, o pagamento de indulgência, obra humana. Então, por isso que deu estupim ali desta reforma protestante. Então, uma análise mais geral, ainda acrescenta muita coisa, mas nós não vamos entrar em tantos detalhes assim. Basta para isso vocês já terem entendido que esse concílio foi feito para se repudiar aquilo que estava sendo trazido pelos judaizantes. Desta maneira, meus amados. Entenda, então, que há necessidade extrema sempre de que o entendimento humano reflita, meus amados, com uma precisão ali cirúrgica, a exposição da Escritura Sagrada, sem tirar nem pôr. Nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada, meus amados. E todo este nosso exposto, ele corrobora com o apresentado pelos profetas no Antigo Testamento, como nós já vimos, bem como através também da exposição que nós temos hoje do Novo Testamento, de que não exige nada a não ser uma verdadeira fé em Cristo. E é claro que isto trará certas responsabilidades. Não podemos nos fazer de lesados, não é verdade? Isso vai trazer certas responsabilidades, sim, como mudança de caráter, comportamento santo, ético, moral, entre outros, que são, na verdade, uma preparação para que nós possamos restaurar em nós mesmos, através do Espírito Santo, ou seja, não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo em nós, meus amados, as condições necessárias, né, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus. Meus irmãos, nada somos ou podemos sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E fica muito latente, como nós vimos, que o mesmo sempre está no controle de tudo. Nós vemos isso desde Atos, capítulo 5, versículo 2, entre tantos outros. Não vou nem ficar mencionando, eu só ia trazer versículos e versículos para os irmãos, basta uma pesquisa para acharmos vários, não é verdade? E assim nós fechamos este trimestre, né? Mas resta-nos ainda alguns capítulos de Atos, ou seja, os capítulos de 16 a 28. Aí nós vemos ali que Paulo se prepara para a sua segunda e terceira viagens missionárias, entre outras aplicações, ele explica, fala sobre suas viagens. Agora, se puderem, meus amados irmãos, leiam até o capítulo 28, porque fala muito do trabalho missionário da igreja e fala também sobre Paulo, ok? Agora vocês se preparem para o nosso próximo e último trimestre deste ano, que nós falaremos, né, ou esse trimestre falará sobre o corpo, a alma e o espírito, ou seja, a tricotomia humana e as suas naturezas. Nós veremos sobre o processo formativo usado pelo Criador, tanto físico como o espiritual. Nós descobriremos nestas próximas aulas todas as maravilhas da obra criadora, aprenderemos sobre as ações do pecado no corpo do ser humano, o que causa, como resistir. Também aprenderemos sobre o fato do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Falaremos sobre o cuidado, o zelo que nós devemos ter, meus amados, com o nosso corpo. Nós falaremos sobre o tribunal mental, a consciência, o certo, o errado, ou seja, sobre os pensamentos da vida cristã, sobre a busca do equilíbrio interior com a batalha entre os sentimentos e as emoções. Aprenderemos sobre a batalha espiritual um pouco. Vamos descobrir o que move o ser humano e aprenderemos muito sobre o âmago e o espírito, né? Nós veremos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs, sobre o espírito humano e o espírito de Deus, e finalmente sobre como preparar o espírito
meus amados irmãos, o corpo e a alma para a eternidade. Enfim, será um trimestre muito valioso para todos nós. Espero que vocês se interessem bastante e venham buscar este conhecimento. Olha, muito bom de fato, muito bom de fato, meus amados. Nós estamos aqui totalmente supridos das nossas necessidades para um relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de saúde, paz e comunhão com Deus e com o seu próximo. Deus abençoe.